Olá, hoje é quarta-feira, 23 de abril. E você acompanha a Conexão Unicinos pela TV, pela FM 103.3. Hoje é o Dia Nacional da Educação de Surdos. Por isso, no programa, você confere uma entrevista sobre os principais desafios voltados para esse tema. No quadro Conectados, você acompanha uma reportagem sobre o Bitcoin, uma moeda que só existe no mundo virtual. E também os detalhes da previsão do tempo para quinta-feira no estado. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Eu sou Vanessa Ores. Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. Uma moeda que só existe de forma virtual. Não é emitida por nenhum governo e é controlada pelos próprios usuários. Esse é o Bitcoin, que pode ser melhor definido como um facilitador de trocas. E no quadro Conectados de hoje, você confere os detalhes de como funciona essa moeda, a reportagem de Isadora Meyer. What is Bitcoin? Bitcoin, não sei o que é. Não sei o que é Bitcoin. Não, Bitcoin não. Eu já ouvi falar o que é. É com a carteira virtual, né? Curiosamente, o Bitcoin reúne duas coisas que a maioria das pessoas usa diariamente: o dinheiro e a internet. E apesar de existir desde 2009, entender o que realmente é o Bitcoin não é uma tarefa tão fácil. Eu não sei se o Bitcoin apesar de ter essa definição de moeda, e ok, eu não sei se o Bitcoin ele é realmente uma moeda, porque se a gente falar de moeda, a gente tem basicamente três funções: unidade de conta, reserva de valor e transação. Ela vai ajudar nessas três funções. Eu não sei se o Bitcoin ele chega a ter uma das funções, que é a questão da reserva de valor. A unidade de conta sim, porque você faz a conta tudo em Bitcoin, e facilitador de trocas, que é a questão de facilitar as transações, ele até pode ajudar, mas a parte de reserva de valor, as pessoas ainda fazem reserva de valor, ou seja, poupança, ainda ela é feita na moeda tradicional. Outro aspecto importante que faz com que o Bitcoin seja diferente das outras moedas é o fato de não existir um banco ou um governo responsável por emiti-la e por definir seu valor. São os próprios usuários que decretam quantos reais ou dólares são necessários para comprar um Bitcoin. Você não vai poder ter uma inflação muito grande em Bitcoin, porque daí ninguém mais vai aceitar o valor do Bitcoin. Então, mesmo que ele seja definido pelos usuários, tem que ser ter uma certa parcimônia nisso, né? Ele é definido pelos usuários, mas de acordo com a moeda de lastro. Outra peculiaridade do Bitcoin é o fato de sua oferta ser limitada. Ao todo, são 21 milhões de unidades que podem entrar em transações no mundo todo. O fato de ter um número limite talvez seja até uma possibilidade de você não deixar que ele se desvalorize, que você limita o número de bitcoins. Só que ao mesmo tempo que tu não deixa que ele se desvalorize, à medida que a economia vai crescendo e as pessoas vão fazendo cada vez mais transações, tu vai precisar de mais bitcoins para chancelar aquelas transações, né? Então, isso vamos dizer assim, é um equilíbrio bem difícil, assim, de falar assim, ó, eu quero fazer 1000 transações esse ano, mas para 1000 transações eu preciso de 20 mil bitcoins. Mas no ano que vem eu quero fazer mais transações, eu quero fazer 1.500 transações. Provavelmente eu vou precisar de mais bitcoins para fazer essas 1.500 transações. Mas será que, apesar de ser complexo desse jeito, ainda existem vantagens em usar o Bitcoin? Eu acho que a grande vantagem dele é a facilitação de troca, que é a função do Bitcoin, né? É facilitar a troca, fazer as coisas mais rápidas, mais seguras, vamos dizer assim, as pessoas aceitarem. Isso é a grande vantagem, talvez, do Bitcoin. É você ter alguma coisa lá que te ajude a fazer as trocas mais rápidas. Agora, é claro, tem uma desvantagem que eu acredito que ela nunca vai se tornar uma moeda verdadeira, onde talvez lá na frente, lá a GM vai aceitar Bitcoin, né? Eu não acredito que isso ocorra. A adesão ao uso do Bitcoin é mais comum em países desenvolvidos da Europa, como a Alemanha, além dos Estados Unidos e do Canadá, onde cada vez mais empresas aceitam a moeda virtual em troca de produtos e serviços. Aqui no Brasil, ela não é aceita em muitos locais, o que leva as pessoas a continuarem usando o real. Eu não usei ainda Bitcoin, tá? Mas pelo que eu entendi é que tem um grupo fechado que aceita Bitcoin.
E eles ficam trocando entre eles. Né? E eu aceito, você aceita, o fulano aceita, todo mundo aceita, então a gente vai... Só que ele é limitado, ele não consegue expandir muito o número de mais pessoas aceitando o Bitcoin. Ele ficou restrito a um grupo de pessoas, de empresas que vão aceitar esse Bitcoin. Só que, de novo, quando ela quiser comprar alguma coisa ou vender alguma coisa fora desse grupo que aceita, ela vai ter que voltar para a moeda tradicional. E a gente segue falando sobre essa produção do Conectados. É isso aí, por isso a gente está aqui com a Isadora América, repórter que comanda o quadro. Tudo bem, Isadora? Tudo bem, Rodrigo e Isadora, tudo bem. Bom, Isadora, a gente viu na reportagem que o Bitcoin ele é utilizado por um grupo restrito de pessoas, não é isso? Bom, mas a gente sabe que também existem outros grupos, se a gente for pensar aí na moeda física, que também utilizam esse tipo de moeda de transação, né? Explica pra gente. Sim, bom, ela ganhou bastante, esse tipo de moeda ganhou bastante força, na verdade, na crise da Argentina entre 2001 e 2003, onde várias províncias do país criaram sua moeda própria, né? E naqueles anos onde a Argentina estava em crise, a circulação dessas moedas próprias chegou a 38% do total de circulação de dinheiro no país, né? Então era uma moeda que não era aceita pelo governo, não era reconhecida pelo governo, mas o pessoal, né, em cada província tinha sua moeda e eles utilizavam essa moeda para fazer as transações. E aqui no Brasil existem várias dessas moedas, elas se chamam moedas paralelas, né? E elas são emitidas então, e inclusive com papel de dinheiro, né, com marca d'água, para não ser fácil. Elas não são aceitas pelo governo, não são reconhecidas pelo governo, mas tem vários lugares, são mais de 50 moedas paralelas que existem só aqui no Brasil. Bom, o Bitcoin não é muito famoso aqui no país ainda, mas aqui no estado tem algum lugar que aceita essa moeda? Sim, tem 2 lugares físicos aqui, pelo que a gente já ouviu falar, que é uma agência de publicidade em Porto Alegre e um escritório de advocacia em Santo Antônio. Então dá para procurar também, tem sites que tem isso explicado quais lugares que aceitam, né, nos outros lugares do país, mas aqui no Rio Grande do Sul são só esses 2 lugares por enquanto, uma agência de publicidade e um escritório de advocacia que aceita o Bitcoin como pagamento. Bom, e a gente está em época que está acabando aí o prazo para fazer a declaração do imposto de renda e tem uma curiosidade que quem usa o Bitcoin também vai ter que declarar, é isso? Sim, quem tem mais de R$1.000 em Bitcoin precisa declarar como outros bens no seu imposto de renda, né? Precisa botar lá que eu tenho mais de R$1.000 em Bitcoin e quem tiver mais de R$35.000 em Bitcoin precisa pagar imposto em cima desse dinheiro, né? E como não tem uma cotação fixa pro Bitcoin e não é o governo que decide, né? Como a gente viu no Conectado, são os próprios usuários. Então, eles vão usar a cotação, estão usando, dos sites particulares que vendem e compram Bitcoin. Bom, quem está conferindo o nosso bate-papo aqui e quiser entrar nessa rede de trocas, como pode fazer, Isadora? Bom, são diversos sites que vendem o Bitcoin. Aqui no Brasil é o mercado do Bitcoin, que é www.mercadobitcoin.com.br. E entrando lá você pode conferir, pode ver como é que compra, como é que faz para vender os seus produtos e aceitar Bitcoin como pagamento. E lá também tem sempre o valor. Ele oscila um pouco, ele não muda muito o valor de cada Bitcoin. Hoje pela manhã eu olhei e ele estava em 1.238, mais ou menos, oscilando entre 1.215 reais por um Bitcoin. Então é um valor bem alto. É um valor, né? alto, eu achei alto, achei curioso isso. Bom, Isadora, e a gente sabe também que ontem foi dado um passo importante em relação ao Marco Civil Regulatório da Internet, né? Um assunto que a gente já trouxe aqui no Conectados e que a gente tem que ficar atento. Algumas semanas atrás a gente falou sobre o Marco Civil da Internet e ontem à noite, então, o Senado aprovou o marco, era o próximo passo, né? O Senado agora ele só precisa ser aprovado pela Presidência da República. E uma das coisas que o governo queria muito é que ele fosse aprovado antes de um evento que está acontecendo em São Paulo, que está acontecendo hoje e amanhã, né? E eles queriam que fosse aprovado antes desse evento, então conseguiram. Só falta que a presidenta aprove o Marco Civil. Vamos aguardar então, né? Isadora, muito obrigada pela tua participação. A gente te aguarda na sexta-feira com a Agenda Cultural. Isso aí, até lá. Obrigada. Valeu. No próximo bloco você acompanha uma entrevista sobre os principais desafios voltados para a educação de surdos. E também as informações da previsão do tempo. Logo mais a gente já volta.